Eles têm um salário, é uma É contratação contrato igual contrato igual ao atleta, atleta. igual atleta. Eles são atletas ou jogadores? Tem esse consenso, não? Tem esse, a gente bate nessa tecla, ó, porque alguns são assim como nas modalidades tradicionais, né? Tem alguns que são atletas e alguns Eles que são são jogadores. jogadores. Mesma Lá coisa também lá. tem. Cara, tem E cara que eles treinam o é, quê? 5 vezes por semana. cara, todos os dias, e aí campeonato online, campeonato presencial também tem, né? Tudo. É, mas a gente tem toda a rotina deles e o trabalho nosso, que aí entra a minha parte também, é de tentar aí sim pensar numa periodização no jogo mesmo, né? Então, o que que significa isso? A gente acabou... O conceito de treinamento lá é muito recente, né? Então, o que que a gente acabava fazendo? A gente acabava sentando e... Bom, o que que é... Como se eu fosse falar de outras modalidades, sei lá, de judô. O que que é importante no judô? Ah, é importante ter Cara, eu preciso aguentar a luta inteira. Tá bom, como é que a gente faz para aguentar a luta inteira? Ah, eu preciso ter técnica boa. Ah, mas técnica de quê? Ah, de entrada de golpe, de queda, de defesa, de ataque. Tá bom, você tem todas essas valências. Ah, eu preciso ter muita explosão. Tá bom, é outra coisa. Ah, eu preciso estar concentrado o tempo inteiro. Tá bom, então você tem uma série de coisas que a gente sabe que são importantes e precisam ser trabalhadas tanto de maneira conjunta ou muitas vezes separadas para automatizar gesto e para outras coisas. Então, lá com eles, o que que a gente brincou de fazer? E a gente está fazendo agora. A gente pegou, tá bom, o que que é o jogo? Ah, o jogo é isso. O que que é importante no jogo? É importante essa tática, esse jogo de ataque, esse jogo de defesa, essa técnica, essa comunicação, as informações que eu vou passar são importantes, isso. As jogadas são importantes. Ah, eu tenho que conhecer os personagens dos jogos, eu tenho que conhecer os campeões do jogo que tem poderes diferentes. Tá bom, aí como é que a gente trabalha cada uma dessas coisas e como é que a gente divide ao longo da semana e os trabalhos para fazer tudo isso. Entendi. Então, a gente está dando. Você Imagina que a gente está periodiza as conhecendo. A tarefas. gente está começando a fazer isso. Começando a Que louco, vocês trabalhar estão isso. tirando isso do zero, né? Porque não é uma coisa que você tem um Cara, protocolo não tem. inicial, né? O Não tem. Mativiev nunca pensou nesse tipo de periodização, né? Não, Não tem como cara, você... é Deixa eu isso ler aqui um pouquinho para... Não para tem ver o que eu vou isso. fazer. Exatamente Você vai isso. num... E a gente vai brincando de construir Agora me fala uma coisas. coisa. Eles são atletas cognitivos Uhum. que se beneficiam do treinamento físico. E Uhum. o inverso? Existe um atleta físico que se beneficia do treino cognitivo? Um jogador de futebol que, se jogar videogame, pode melhorar o aspecto cognitivo, ou se fizer lá o treinamento com o Fit Light, essas Uhum. coisas, eles também vão ter Cara, tem melhora. melhorias. Não, e assim, eu acho que cada vez mais. E para mim, isso, ó, quando eu comecei a ver concussão lá atrás, o pessoal começou a trabalhar a parte cognitiva simultânea com parte física, muitas vezes para reabilitar a concussão até. O pessoal já falava, putz, ó, tá tendo resultados. Ó, os caras estão voltando, às vezes para jogar, estão voltando melhores. Tá alguma coisa diferente Quando voltava. quando voltava. E aí depois começaram a trabalhar essa parte de treinos físicos e cognitivos com dupla tarefas e etc, né? Então o que acontece? Realmente tem. Então tem trabalho legal pegaram assim, pegaram um grupo de para bike, fizeram montar um treino de bike, bicicleta estacionária, treinaram aquele grupo para ver tolerância a esforço, né? E fizeram o mesmo grupo fazendo treino na bike, só que, simultâneo ao treino da bike, é fazer uma tarefa cognitiva, que era um testezinho de controle de impulsividade, aqueles go, no go. Ah, se aparecer um negocinho azul, você clica aqui, se aparecer um vermelho, você não faz nada, Tá? por Como é que exemplo. chama esse teste É para ir e não ir, um go, no go, de impulsividade? impulsividade. Tem vários outros, né? Mas fizeram um trabalho com esse grupo, fez desse jeito. E aí, só que o mesmo treino físico, os dois. A tolerância desse grupo aqui, tolerância de esforço melhorou 40%, né? Era um grupo começando, então a tolerância ao esforço melhorou bastante, né? Mas em 40%, e desse grupo aqui melhorou 123% a tolerância ao esforço. Caraca, que louco, Cara, cara. só de fazer mudou o treino físico? Não, era o mesmo treino físico. O que acrescentou foi a parte cognitiva simultânea. Então, o que que a gente está fazendo agora? Tanto na parte lá, na parte da Liberty, tanto na parte de treinamento normal mesmo. A nossa tentativa que aí está começando a aparecer referências, é colocar treino cognitivo simultâneo de treinos físicos. Ou seja, sei lá, tá fazendo academia, põe no intervalo das séries. Ou mesmo você vai fazer uma série, te dá uma tarefa
sei lá, igual no sketch, te dou uma sequência de palavras antes de você fazer uma sequência extenuante sei lá, um supino. Você vai, vou fazer tantas séries, tantas repetições, supino. Tá bom, quando você acabar, você vai me falar as palavras que eu te falei antes na ordem inversa. Por exemplo, você começar a colocar... Tipo aquele inventário de Stroop, aquilo Cara, vocês usam também ou é muito não retrógrado? não usamos. Das corzinhas, o Stroopzinho de, você vai falar a cor que você tá vendo, não a cor que tá escrito. Aí ferrou, né? Putz, é difícil pra caramba. Uma vez a gente fez isso com cadeira extensora e a gente percebia que o fato de fazer o teste diminuía a força do cara na cadeira extensora por causa do estresse mental. Então, e não é muito louco isso? Assim, muito louco. E o que a gente quer é que o cara mantenha a força e o cara consiga se concentrar. Porque aí é isso que precisa de atletas de alto rendimento mesmo, das modalidades tradicionais. O cara precisa manter a força, o cara precisa manter a explosão, precisa manter o controle. Que seja por maior a pressão. Que seja. A pressão, a atenção que ele tem que fazer e tudo isso. Um estudo recente publicado com treinamento para glúteo, que a carga de treinamento para glúteo não, treinamento de força tradicional, a carga de treinamento com os caras que treinaram com o celular, vendo mídia social, foi menor do que a carga de treinamento de outro grupo que foi submetido a um documentário lá e tal, só para fazer um controle, apresentou uma carga maior do que o grupo que ficou antes no Instagram, no Facebook. É muito louco, né? E assim, por ficar, às vezes, por estresse ou por ficar distraído. Ou perder o foco, sei lá. E assim, a ideia é, você não quer perder o foco no exercício, você quer que ele precise usar mais coisas e faça direitinho o exercício também, né? A gente quer que isso essa capacidade é possível ser desenvolvida. Que é isso, por exemplo, que vocês periodizam também. Também. E me fala uma coisa, uma vez trabalhando com idosos asilados, eu participei de um trabalho que eles jogaram videogame e a pressão arterial caiu e diminuiu, né? Diminuiu, principalmente para os hipertensos, jogavam com Kinect. E depressão também melhorou. É muito louco. O que tem assim, com o Kinect que tem desde... Você precisa fazer movimento, você precisa fazer gesto, o Kinect, o Wii também. Tem muita coisa de reabilitação e reintrodução, como são tarefas lúdicas. E você vai fazendo atividade física simultânea, né? Esses te forçam a mexer, né? O corpo todo, o Kinect, tanto o Wii, tudo, te força a mexer. Então, a atividade física com eles em si já ajuda, né? Mas também tem trabalhos, acho que era com um que eu vi, que era com o Mario. Acho que era o Mario. Super Mario? Super Mario era o Mario Super World. Mario é tradicional, hein? É muito louco. Super Mario é raiz, hein? Não, e eles colocaram assim, os idosos para jogar, né? E aí começaram a fazer avaliações aí mesmo com imagem de captação cerebral mesmo. E perceberam que os idosos que jogaram desenvolveram uma área do cérebro que é relacionada à noção espacial, de mapas, de localização e tudo mais, porque estavam jogando. Cara, então é assim, tem uma geração inteira que está sendo desenvolvida em algumas áreas, muito bem desenvolvidas às vezes, que às vezes estão sendo desperdiçadas. Então tem pessoas... Você pega um cara que... Nesses jogos, o cara tem que ter muita estratégia, o cara tem que ter muita atenção, ele tem que ter muito reflexo e tomada de decisão muito rápida. O cara é treinado para isso. Provavelmente em algumas outras situações ele também vai precisar disso no dia a dia e ele O fato de uma criança crescer jogando isso pode favorecê-la nesse ponto? Pode. Ou seja, o videogame deixou de ser vilão, passou a ser o herói. Assim, o que é o problema, né? O pessoal olha e fala, imagina, é a dose. Assim como... o exercício também. Mas não vai ficar exato. Não vai ficar fazendo exercício o dia inteiro, todos os dias, treinando, extenuante. Tem um tempo adequado? O excesso de videogame faz mal? Cara... Pro cérebro, eu quando jogava muito videogame ficava com dor de cabeça. Tem uma explicação lógica? Eu não sei se tem, por exemplo, assim, eu nunca vi nada falando que dê problemas, né? O que dá problema geralmente é o motivo dele estar jogando, né? Às vezes para fuga de realidade, de alguma coisa. Ou se não começa a virar vício, quando você deixa de fazer outras coisas que você gosta também para estar fazendo aquilo, né? E comprometimento social e tudo mais. Mas não tem... Cognitivamente, nada. Cognitivamente, cara, você está o tempo inteiro tendo jogos em geral, o tempo inteiro te estimulando satisfação e estimulando conquistas, né? Então você fica o tempo inteiro... O tempo inteiro tá jogando com você. E visão? Tem algum problema também?
Cara, tela, se ficar, tipo, tem algumas coisas. É que o pessoal fala, putz, ficar no computador o dia inteiro e tal. O que que alguém que trabalha no escritório faz? Que Cara, que- fica o dia inteiro O no pessoal do computador, cara. telemarketing faz o quê? Né? Fica o dia É, inteiro no telefone. exato. Então, tudo tem. Cara, a gente está exposto. Óbvio, um tá fazendo atividade ali mais, às vezes, pro lazer ou para competir, outro não. Mas É só que que para são os trabalhar mesmos pode, para problemas. lazer não pode, né? Essa. E vão ser os mesmos Sempre, né? problemas. Então, assim, realmente tem algumas coisas, até países, tipo, a China proibiu, né? Teve uma proibição lá, tem um número de horas máximas que pode jogar A videogame China é um para país criançada. fantástico. É muito diferente. Cara, e é uma ilha, assim, é um dos maiores mercados de esportes do mundo, assim, parte asiática, E China, proibir Coreia, tudo. a criança. E proibiram a molecada, tem horas, limite de horas por semana para eles jogarem. Então, assim, tem. De novo, a gente consegue. Você consegue pesquisar e mostrar um monte de coisa, né? Dependendo do viés que você dá, porque você Ah, está não fazendo. teve o artigo que os caras publicaram lá dizendo que o Covid foi fruto do Zubat, do Pokémon? Publicaram esse negócio numa revista aí. O autor foi o Gregory House, cara, do Cara, House. E passou. E e vai. como é que pode, né? Cara, tem de tudo. Você Tem de acha. tudo. Aí você acha, pô, não, porque tem um artigo, aí você vai olhar a É, relevância do artigo, quem é. fez, metodologia, tudo Não isso. teve nem Tudo revisão, questiona. né? Vamos, publica aí, é $50, vai. É. Ajuda eu. Não, exato. Não, e assim, e por outro lado, cara, beleza, a gente vê. Você trabalhou com futebol também. Quantas coisas que a gente se aprende na faculdade, se aprende em pós e tudo, e aí você vai na prática fazer, cara, você bate de frente com um monte de conceito tradicional e um monte de coisa que o pessoal acredita, não, isso aqui tem que fazer assim porque sempre foi feito assim. Cara, no videogame tem muito disso, tem muito esses mitos, né, de não, sempre foi Tem, assim, né? O tem que pessoal ao longo fazer. da história configurou uma série de adjetivos ruins ao É, videogame, né? é, O isso. sedentarismo, Exato. o isolamento, Exato. Não, então, e a molecada hoje, cara, se não tá jogando, muitas vezes, tá sem os amiguinhos, porque os amiguinhos estão jogando, e o relacionamento, eles conversam muito desse jeito. é que é o online. É online, eles vão jogando e conversando entre eles, aí tá todos os Xinga os amiguinhos jogando. gringos, né? No FIFA eu xingo os gringos lá. Você reza pra tomara que ninguém me entenda, mas eu vou me manifestar aqui. Mas tem. Manifestar minha ira. Mas é tudo dose, né? Acho que no fundo é tudo dose, saber o quanto e o E tem quanto estudos fazer. que mostram que o videogame evita Alzheimer, demência, essas coisas ao longo da vida? Cara, eu nunca vi nenhum assim que de prevenção. Tem alguns documentários, cara, bem legais, tipo no Netflix mesmo, de videogame, falando da história desses Ah, campeonatos de é? Tem desenvolvimento. no Putz, tem Netflix? uns bem legais. Tem um que é o Good Luck, né? Good luck. GDLK, que fala da história. Tem alguns capítulos falando da evolução do videogame e dos jogos competitivos. Tem alguns. Tem um falando de vício e jogos. Aí tem falando de É que os caras pegam também um superação. lado sensacional, é o vício, né? É, Mas é o que você falou, vício é que nem aquele Super Size Me, aquele filme do exato, McDonald's. Não, o exato. cara comeu McDonald's no café da manhã, no almoço, na janta por um mês e descobriu que engordou. Cara, fiz atividade física? Não. Fez Não, não sei o quê? é, Não. não, Cara, novidade, belo filme, né? Ó, não, mas tem de tudo, assim. E tem esses documentários, tem uns bem legais, que explora essa parte, mas explora também, putz, o quanto que ajudou um paciente acamado a conseguir, tipo, sei lá, criança tantos anos dentro do hospital, porque precisava estar no hospital, e era a única maneira que ela tinha de se relacionar com as outras pessoas ou com o mundo era através disso. O lazer que ela tinha era isso. Então tem tem um monte de coisas legais, assim. Tem, cara, coisas que estão aí presentes, mas, sei lá, pra mim, cara, o que eu sempre fiz na vida, eu sempre adorei. A gente é competitivo, quem faz esporte em geral é competitivo. Sempre gostei de fazer esporte, jogar tudo quanto é coisa, gostava de videogame, sempre gostei. É, joga até hoje, cara, não? jogo até hoje, gosto de brincar, gosto de fazer essas coisas. Consegue encaixar na rotina aí Ah, bem menos, né? mas dá pra Não, manter. mas dá, cara. Assim, ser diferente, igual, pô, futebol, beleza. Você gosta de futebol? Pô, eu gosto de futebol. Você joga todo dia? Pô, não, mas eu jogo, sei lá, vai É, jogar de final de semana com os amigos, se preparam na semana e final de semana vou você vai lá. jogar. Cara, tem o seu lazer também. Mas, cara, eu sempre fiz um pouquinho de cada coisa. Eu acho que não fui, porque eu gostava. Eu acho que no final das contas cara, qualquer coisa em excesso Não não faz.